Muito bem-vindo, Jean Volpato, historiador, comunicador e suplente de deputado estadual. Jean, a gente tem muita coisa para falar contigo, né? O terceiro turno continua na tua vida, acompanhando aí muitas viagens, muitos roteiros, mas a primeira pergunta para a gente abrir, né, a nossa entrevista, o papo aqui contigo. Como é que foi o teu primeiro dia pós-eleições? Maurício, primeiro eu gostaria de agradecer o convite aqui no Café Criativo, dizer que é uma honra poder estar aqui debatendo contigo. E é isso, a nossa vida não para, né? A eleição passa, a luta continua, a luta ela é perene, ela é uma constante, ela não tem uma limitação. E a gente já está rodando o estado de novo, né? Já passei por Lages, Florianópolis, para o sul, já fui para a região do meio-oeste. A gente vai conversando com a população, vai dialogando. Nós conseguimos um êxito eleitoral elegendo o nosso presidente Lula também na esfera nacional e estamos dialogando porque agora nós temos um grande país para construir, reconstruir, né, Maurício? Jean, a gente conhecia, né, e acompanhava também o teu trabalho nos bastidores, né, acompanhando aí, né, grandes campanhas, né, na coordenação, principalmente na comunicação. De onde veio esse desejo do Jean de ser linha de frente, de ser o próprio candidato? Como é que despertou em ti? Olha, um pouco remonta a minha história, né? Eu sou líder estudantil, vim do Grêmio Estudantil, depois fui presidente do DCE da universidade, sempre gostei muito de política. Eu acho que a política, ela não é apenas um elemento da nossa vida, ela faz parte de toda a nossa vida, né? Quando a gente vê nos princípios mais básicos, como dizia Bertolt Brecht, o preço da farinha, do trigo, do pão, depende da política. Então, eu sempre gostei da política e em um determinado momento da minha vida eu comecei a analisar que a minha história ela foi construída e teve a mão de muitas pessoas que apostaram em mim, né? E eu comecei a refletir. Eu acredito que era hora de ser candidato, era hora de colocar meu nome à disposição, até para fazer justiça com a minha própria história. Então eu coloquei o nome à disposição e foi uma grande surpresa essa eleição. Foi uma campanha muito gostosa de fazer, uma campanha muito animadora, até porque quando a gente fala da política, não só a política eleitoral, mas a relação humana, a gente vai conhecendo muitas pessoas. A gente que quer debater o Estado, que quer debater o nosso futuro, e por isso eu fiquei muito animado nessa campanha. E a tua votação, ela surpreendeu muita gente, né? Tu fez mais votos do que muitos deputados, do que muita gente que tem ou já teve mandato, mas mais importante do que votos foi a tua participação numa das eleições mais importantes da história, né? Aqui do Estado e do país. Como é que foi para o Jean fazer parte dessa eleição tão desafiadora, principalmente em temas, né, que o país e que o Estado discutiram? Foi um desafio, viu, Maurício? Eu vou dizer para ti que foi surpreendente a votação, inclusive para mim, né? A gente entra numa eleição com uma perspectiva de ganhar sempre, mas também sempre muito com o pé no chão de quem vai disputar pela primeira vez a eleição, né? Então eu imaginava que a gente faria uma votação razoável, mas não na expressão que a gente teve. Para ter uma ideia, tem um deputado do Partido Novo que fez menos votos que eu e garantiu uma vaga na Assembleia. Essas coisas da política, né? Mas que faz a gente refletir. Eu na minha cidade, em Blumenau, que eu tenho meu domicílio eleitoral, eu fiz mais votos que 3 vereadores, fiz mais votos que o candidato de prefeito na cidade, candidata, fiz mais votos que vários candidatos a deputado, seja estadual ou a federal, se for para comparar. E, assim, isso reflete, de certa forma, um princípio de alegria por parte de mim, mas por outro lado também é uma grande responsabilidade, porque o que significou a votação? Significou que um grande grupo no nosso estado quer debater os direitos humanos, quer debater os direitos das pessoas LGBT, quer debater o direito da juventude, né? Eu sempre dialoguei e falei na nossa campanha que eu sou filho de pedreiro, minha mãe é costureira e tive a sorte de ter uma bolsa de estudo do ProUni no governo do presidente Lula. E foi essa bolsa que me deu um passaporte para o meu futuro, para eu conseguir hoje ter uma vida mais tranquila, uma vida que eu possa, né, ter uma perspectiva para frente. E eu sempre disse que a nossa grande luta seria para que todos os filhos dos trabalhadores catarinenses também tivessem a oportunidade de ter a oportunidade de estudar, né? Porque isso abre portas e as portas, quando se abrem, as pessoas podem escolher os seus caminhos. Então foi muito gratificante, desafiador, e a história não vai parar aqui, nós vamos para frente.
A tua campanha ela foi muito digital, né? Que tipo de jovem, que exemplo de jovem catarinense que tu conseguiu acessar, conectar na tua campanha? Foi uma juventude bem plural, assim, né? A gente dialogou com muitas pessoas, muitos movimentos. Como eu disse no começo, vim do movimento estudantil, a gente também dialogou com as lideranças estudantis. Eu acredito que as mídias sociais e muitas pessoas e até outros candidatos, quando acabou a campanha, se diziam: como é que foi isso, qual é o segredo, como é que tu fez para se inteirar e interagir nas redes sociais. Eu acredito que nós montamos sim uma estrutura de rede legal para dialogar com as pessoas, mas a rede ele é um passaporte para a gente dialogar com as pessoas. Eu vejo que a nossa votação ele não é um resultado apenas da articulação de rede social. Ela é muito importante porque é uma plataforma que veio aí para dialogar e massificar com as pessoas. Mas é o tema que a gente abordou, né? Sobretudo o tema da defesa do público LGBTIA+, que quando eu iniciei a campanha, eu lembro que teve uma pessoa muito próxima que disse: tu não deve debater esse tema, porque esse tema não dá voto. Eu disse: mas eu não quero saber disso só no voto. Eu estou entrando nessa campanha exatamente para debater, porque ao contrário de muitos fisiologistas, de muitos que se dizem conservadores, eu não troco vidas por votos. Então, falando de pessoas, de seres humanos, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. O Brasil é um dos países mais hostis e, inclusive, uma hipocrisia, porque também é um país que mais tem acesso à pornografia de travesti, que mais vê pornografia de transexuais. Por outro lado, também é o país que mais mata travesti e transexuais no planeta, né? Então, sobretudo, é um espaço para a gente debater, falar sobre a nossa vida, falar sobre os nossos princípios e, sobretudo, defender a nossa existência, né? Eu sempre disse que a nossa luta é pelo direito de ser, o direito de amar e o direito de viver. Então, para além da expressão eleitoral, foi um momento de muito debate e diálogo sobre vários temas. Esse foi um que eu te falei, mas que me tocou muito na campanha. Você também foi um dos candidatos mais jovens, né, aqui em Santa Catarina. Tu acredita que a tua boa votação, né, tão forte, tão simbólica, ela se deve ao fato de ser jovem, ao fato da pauta, né, porque acabou sendo uma campanha temática, ou ao fato de ter colado a tua campanha, a comunicação no Lula, que foi eleito? Eu acho que foi tudo isso. O fato de eu ser jovem, porque eu identifiquei que tinha uma necessidade de renovação, mas não uma renovação pura e simplesmente como a gente via nos outros anos, de renovar a política, mas uma necessidade de renovação do nosso campo político. Nosso campo político estava ficando ultrapassado, né? As figuras que ali estavam já eram muito batidas de muito tempo, tinha uma necessidade de renovar no nosso campo político. O nosso tema, não tenho dúvida que foi um destaque muito importante, porque é bem raro no nosso estado e no nosso meio político pessoas que têm a coragem de entrar no tema e debater o tema, sobretudo com seriedade, com conteúdo, né? E eu nunca me esqueço que quando eu tomei a decisão de ser candidato, eu tive outras propostas para não aceitar ser candidato, mas aí eu recebi um áudio de um amigo meu. E esse áudio me marcou muito, porque ele falou o quanto representava a nossa candidatura e o tema que a gente defendia para ele. Aí eu refleti e sozinho, eu confesso para ti, fiquei muito emocionado. E aí eu pensei, só por esse menino, só por esse jovem que mandou esse áudio, já vale a pena ser candidato. Só por ele ir lá na urna, clicar o nosso número na urna e saber que ele estava votando na representatividade dele, alguém que de fato representa o que é a existência dele, só isso já valeu a pena a minha candidatura. Eu não precisava ganhar nem 2 votos, se fosse só o votinho daquele menino já ia valer a pena. E aí eu fiz essa reflexão, e aí eu bati o martelo e liguei para o nosso presidente estadual que tinha feito o convite, o ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado Décio Lima, que foi nosso candidato a governador. No estado de Décio, eu aceito o convite e é irrevogável, vou ser candidato. E a candidatura do Lula é outra expressão, né? Porque o Lula, ele de fato é a grande expectativa de esperança do povo brasileiro, e eu digo isso com esperança porque nós vivemos um momento em que o povo brasileiro passou por uma pandemia, o povo brasileiro passou por um governo que negou a ciência, que negou a vida, que resultou em 700 mil mortes, quando
Pedro Alá, um importante cientista da Universidade do Rio Grande do Sul, disse que se nós tivéssemos um governo que valorizasse a ciência, nós tínhamos salvado 400 mil vidas. E o que isso significa, Maurício? Significa que o cidadão, nosso internauta, que talvez perdeu um familiar pela Covid, que está olhando na estante a foto daquele familiar, esse familiar ele seguramente estaria agora assistindo essa entrevista do lado dele. Nós não estamos falando de número, nós estamos falando de uma pessoa que deixou de estar aqui porque um presidente da República escolheu não seguir o caminho da ciência, escolheu seguir os extremistas que batiam palma para ele, escolheu seguir um caminho que desvirtuava de tudo que o mundo civilizado fez, né? E refletiu na tragédia humana e social que foi aqui no Brasil, mas que também foi nos Estados Unidos, o recordista, porque obteve a mesma política do Trump e do Bolsonaro, que foi uma política anti-vida, né? Anti-ciência. E então eu acredito que a campanha do presidente Lula ela inspirou um novo tempo de esperança no coração das pessoas, e a nossa candidatura ela veio junto com essa expressão de esperança, e isso ajudou muito também. Eu tenho essa visão que teve uma participação significativa aí desse componente que é a esperança. Gê, não tem como a gente não falar sobre a participação ou a não participação, né, tão presente do jovem na política, porque o nosso estado, né, apesar aí, né, de ser vendido como um grande estado que né, um grande estado, a gente tem duas realidades quando se trata da juventude. Primeiro é a evasão escolar, né, entre os adolescentes, e segundo é a pouca participação, baixa participação do jovem na política. Como é que tu acha que a tua imagem, que a tua presença pode melhorar, né? E fazer a gente enfrentar essas duas realidades, evasão escolar e falta de jovem na política? Sim. Eu acredito que quando a gente fala em representatividade, a gente está falando de pessoas que se espelham, né? Eu sempre levo como exemplo uma vez um vídeo que eu vi de uma menina negra olhando a Maju Coutinho no jornal apresentando, e ela falando para a mãe dela: mãe, eu quero ser apresentadora de TV. Quer dizer, ela olhou, uma menina negra olhou uma mulher negra na TV e viu que ela pode estar lá, pode ser representada lá. A presidenta Dilma, a mesma coisa. Quando a presidenta Dilma ganhou a eleição, uma menina chegou para ela e disse: mas Dilma, a mulher pode ser presidenta da República? A Dilma olhou para ela e disse: a mulher pode ser o que quiser. Então, quando um jovem entra na política, eu acho que isso estimula outros jovens a debater, a conhecer a política. É evidente que só a participação política não é necessária, porque você precisa entender o que você está fazendo. Tem um ditado que fala que uma massa não politizada, ela é capaz de fazer um movimento contra si mesmo. Então, as pessoas, quando entram na política e quando se manifestam e quando protestam, elas primeiramente precisam saber o que estão pedindo, né? Porque eu volto a lembrar que apenas um grande apoio político, uma grande manifestação política, ela não é um sinônimo tão somente de democracia, né? Hitler foi apoiado pela maioria do povo alemão. Então você precisa saber o que você está pedindo. E eu acredito e tenho essa convicção que a nossa candidatura ela trouxe um aspecto a mais do que só a representação jovem. Ela trouxe uma representação jovem com debate de conteúdo, né? Que não é só aquele ímpeto de estimular o ódio para protestar, para criar um novo fato, mas é um ímpeto de fazer refletir, de fazer as pessoas entender o que significa a ação política, né? Eu volto a dizer, a política ela está no nosso meio desde do princípio mais básico de levar o lixo até na rua e fazer a seleção do lixo reciclável, até a hora que a gente acorda, está tomando café da manhã, que aquele ovo a gente comprou no mercado e aquele pão a gente comprou no mercado, e aquele valor ele faz parte de um ciclo da economia, faz parte de uma política econômica. Então, quando a gente faz esse debate e faz que a juventude reflita isso, ele começa a entender que não é só criticando que a gente vai mudar o mundo, não é só apontando o dedo, mas também participando. O presidente Lula sempre fala que, às vezes, o político ideal, ele não está dentro dele, ou talvez não esteja dentro de uma outra figura, mas está dentro de nós mesmos.
E se a gente quer mudar as coisas, nós temos que entrar na política para mudar, mas sempre com valores humanistas, né? Não adianta entrar para a política para querer destruir, fazer a roda da história virar para trás. Aí é melhor ficar em casa mesmo, né? Exatamente. Um outro fato já é que com certeza tu deve ter, né, acessado, conectado pessoas que não discutiam políticas, né? Os apolíticos, né, que tem muito, principalmente entre os jovens, ou pessoas que não votavam, né, que não queriam votar por algum motivo. Como é que a gente pode continuar engajando, né, essas pessoas que não faziam parte nem no debate político porque não queriam, né, essa rejeição à política? Eu acredito, nós vivemos muitos anos uma política realmente de negar a política, né? E olha o que eu estou falando, uma política de negar a política, porque o fato de negar a política faz parte do interesse de algumas pessoas também, que não quer ver o povo na política. Então, é uma grande resistência de mostrar para as pessoas que só a política muda a nossa vida. E é através da política que a gente vai mudar. E quando as pessoas começarem a entender isso, e eu vou dizer para ti, quando eu vejo alguns cidadãos na rua protestando, seja de que lado for da política, eu fico muito feliz, porque as pessoas estão começando a ter e entender a necessidade de você estar no meio político. Agora, é claro que eu acredito na evolução das espécies, eu sou darwinista. Eu acho que não basta a pessoa estar ali só no protesto, ela vai entendendo que ela alcançou um passo, ela antes estava em casa, né? Agora está indo para a rua. E depois agora ela vai ter que começar a entender a política, para não pegar no seu WhatsApp uma mensagem qualquer e achar que aquilo é uma verdade, né? Então ela precisa ter um pouco de conteúdo, entender o que ela está vendo. E essa expressão, eu acredito que ela vai se refletir, inclusive na cultura do povo brasileiro. Ela vai se incorporar na nossa cultura. Nossa democracia, ela é um jovem, né? Recém saiu da juventude, agora vamos colocar 30 e poucos anos, né? Desde a redemocratização. Eu sou um filho da democracia, por exemplo. Eu nasci em 1991 e eu nunca nasci num processo antidemocrático. E eu confesso para ti, Maurício, que eu achava que a democracia era algo que já estava consolidado em nosso país, por já ter nascido nesse processo. E hoje eu vejo que não é assim. A democracia e os ataques da democracia são muitas vezes igual cupins na madeira, né? Se a gente não cuidar, ela vai sendo deteriorada por dentro e em uma hora, quando a gente menos espera, ela desmancha, ela acaba. Então nós precisamos estar sempre reciclando, nós precisamos estar sempre lutando para que ela continue. E a participação da juventude ela é fundamental, porque a juventude não é nada mais, nada menos do que a geração que vai tocar esse país, tocar o mundo dos anos para frente. Então é muito importante fazer esse debate junto com a juventude, debater e politizar a nossa juventude, para que ela não faça um movimento que vá prejudicar ela mesma no futuro. Às vezes eu vejo algumas pessoas com uma idade mais avançada na rua pedindo a volta da ditadura militar. Eu fico pensando sempre, essa gente estragou o próprio futuro, né? Porque, Maurício, vamos contar, o Lula sempre fala, o Brasil foi um dos únicos países do mundo e da América, principalmente, a ter uma universidade. Por que é que os nossos pais, de forma geral, com raras exceções, não concluíram nem o ensino médio? Na época da ditadura, tá? Por que eles não fizeram uma universidade, não ter um curso superior? Na época da ditadura, tá? Então, quer dizer, essas pessoas que talvez, quando foram jovens, apoiaram um golpe militar, apoiaram um processo militar, destruíram seu próprio futuro e agora estão na rua para destruir o nosso? Não, nós não vamos aceitar. E é por isso que a juventude vai se articular, vai se politizar, para dizer que nós não queremos girar a roda da história para trás, a roda ela vai girar para frente. Nós vamos voltar a fazer universidade, como o presidente Lula fez 24 universidades no nosso país. Nós vamos voltar a fazer institutos federais, como o presidente Lula fez 30 em Santa Catarina, fez a Universidade da Fronteira Sul. E quem rejeita esse princípio progressista pode ter a opção de ficar em casa. Agora não vai destruir o futuro da juventude. Nós estamos com muita vontade de fazer esse debate, nós estamos com muita vontade de fazer essa luta.
Com certeza tem muita gente de Blumenau que está acompanhando e vai acompanhar essa entrevista, né, Gia? Como é que ficou o teu desafio, né, em Blumenau, a tua atenção e o compromisso, né? A gente sabe que, além de ser de Blumenau, tu tem uma missão com o município, né, esse grande município. Como é que ficou essa relação? Então, Blumenau? Eu quero primeiro aproveitar esse espaço, porque eu não tive desde a eleição, para agradecer os meus 12.499 votos, dizer que esses votos foram sementes, que essas sementes elas vão ser colhidas, né? São pessoas que apostaram em uma nova forma de fazer política em Santa Catarina, e eu fiz uma votação expressiva em Blumenau. Em Blumenau nós fizemos 5.300 votos, fora de Blumenau nós fizemos mais 6.000 e tantos votos, então ao total 12.499, quase 12.500 votos. E essa votação ela nos traz muita responsabilidade. É evidente que daqui a 2 anos tem uma outra eleição, que é a eleição municipal. Eu não sei o que vai acontecer, eu não gosto de ficar muito inconstante, a gente não tem o poder de saber o que vai acontecer, e é bom que a gente não saiba, porque eu acho que a graça da vida é essa, né? Essa imprevisibilidade, porque a vida ela é uma surpresa, uma caixinha de surpresa, mas nós vamos continuar no debate social, isso eu tenho certeza. Nós vamos continuar no debate da vida, porque a luta, como eu iniciei essa entrevista, ela não acaba. E não acaba nem com uma derrota ou com uma vitória. A luta ela é perene, ela é para sempre. E quem escolheu o nosso lado da luta, ela é uma luta muito mais intensificada, porque é a luta dos corajosos, né? E principalmente nós estamos aqui em Santa Catarina, né? Nós estamos numa luta dos corajosos, daqueles que são resilientes, que às vezes envergam, mas não quebram, porque a gente tem convicção do que a gente está lutando, e por isso que a gente também não tem medo. Quem tem convicção da luta não tem medo, não se assusta, porque sabe onde vai chegar e sabe do que está lutando e para que está lutando. E nós temos essa convicção. Eu quero dizer que Blumenau me deu uma grande responsabilidade também. Foi a cidade que eu mais obtive votos em Santa Catarina, é a minha cidade natal, a minha cidade que eu nasci. Então nós vamos fazer um grande debate em Blumenau. Tem muitas coisas na nossa cidade que precisam mudar, que precisam melhorar, que precisam avançar. É uma cidade que tem um povo extraordinário, uma cidade que ela é uma expressão de desenvolvimento, inclusive em Santa Catarina, mas que também tem uma parcela da população que está muito excluída, está muito fora do contexto social. E o retrato mais vergonhoso disso foi o que aconteceu umas 2 semanas, quando um teto de um ambulatório geral desabou na cabeça de uma criança lá no Grande Garcia, Maurício. Então, tu vê que às vezes pintam o primeiro mundo como se fosse a Suíça, ou a Alemanha, melhor dizendo, do Brasil, mas eu não lembro de uma notícia na Alemanha onde o teto de um ambulatório geral caiu na cabeça de uma criança. Então nós vamos ter que fazer um debate com muita realidade, porque de fato nós queremos transformar Blumenau numa grande potência, como um dia já foi. Eu faço lembrar que nós, na época que o Décio governou Blumenau, era um exemplo de transporte coletivo para o mundo. O Décio ganhou um prêmio internacional de transporte coletivo, de integração. Hoje os horários foram cortados pela metade, a gente quase não tem ônibus mais na cidade. A nossa saúde, na época do Décio, nós conseguimos fortalecer os ambulatórios, a policlínica, o Hospital Santo Antônio, e hoje muitas pessoas nas filas esperando cirurgia. Nós estamos tendo aí uma grande oportunidade de fazer um grande debate, e eu tenho certeza que nós vamos fazer esse debate. E que continua, né? Mas uma campanha é uma grande escola. Que tipo de estado que tu encontrou na tua campanha e o que tu mais ouvia nas ruas e nas redes? Eu encontrei um estado que quer debater muito Santa Catarina. Eu quero dizer que esse estado, por muitas vezes que eles falam que é um estado conservador, um estado atrasado, um estado que não quer ver o progresso, mas eu vi algo que realmente tem uma parcela da sociedade catarinense que é assim, mas tem uma outra parcela que não.
E o nosso estado tem sim tradição de luta. Esse é o estado de Anita Garibaldi, esse estado de Antonieta de Barros, a primeira negra a se eleger a um cargo eletivo no Brasil. Então é um estado que tem sim a sua história, mas também é um estado que a cultura, por vezes, ela é muito renegada e apagada, e até por interesse de alguns, né? Porque a gente não saiba que existe uma história de luta e de vontade de impulso social. Tem uma parcela que quer que as pessoas se mantenham na ignorância, que se mantenham nas fake news e que as pessoas não entendam. Então eu vi um estado que tem muitas mazelas, tem, por exemplo, a região do Contestado está com índice de desenvolvimento humano às vezes menor do que o índice de desenvolvimento humano de cidade do Nordeste brasileiro. É um estado que precisa ter um grande debate de infraestrutura. Quando a gente vê as estradas de Santa Catarina, são lamentáveis, as estradas principalmente do meio oeste, aquelas estradas que vão para a serra, as estradas do vale também precisam melhorar. As cidades cresceram, Maurício, a população cresceu, porém o que eu vi é um estado que não pensou na amplitude da realidade que ela vive. As vias não foram abertas, não tem mais novos viadutos que foram criados. E a gente lembra como era na época que o presidente Lula e a presidenta Dilma criaram um programa de aceleração de crescimento, que esse estado era um canteiro de obras, né? E parece que a gente paralisou 6 anos. A última grande obra foi a ponte Anita Garibaldi, aquele cartão postal no Brasil. Aí nós temos uma BR-470 que anda a passo de tartaruga, né? Desde 2016, quando a gente sofreu aquele golpe parlamentar, a obra praticamente paralisou. Então tem muita coisa aí nesse estado que precisa ser debatido, e eu vejo que uma grande parcela da população de Santa Catarina está com muita vontade de fazer esse debate. Nós estamos juntos aí para levar esses temas para o foco da agenda política. E o ano está acabando, né? O ano de muitos desafios, vitórias e muitas conquistas também. Qual o teu recado, a tua mensagem aí para o público, para os eleitores, para o próximo ano? Meu recado é que mantenham a chama da esperança viva. A gente está entrando num novo ciclo político, novo ciclo desenvolvimentista. Nós estamos entrando numa expressão que ela é simbolizada por um torneiro mecânico, que é o presidente Lula, que é a grande novidade da política. A grande novidade da política é um trabalhador presidente da era, do século e do mundo. Nós não tivemos outros exemplos que nós podemos equiparar. Qual outro país elegeu esse torneiro mecânico, um trabalhador na presidência da República, senão o Brasil? Então é essa expressão de alguém que tem na sua alma as feridas do povo brasileiro, e é esse ser humano que já está montando o seu governo, e a gente já está vendo esse governo começar a tomar forma. Aí eu cito como exemplo o Fernando Haddad no Ministério da Economia, que já foi anunciado, o Flávio Dino no Ministério da Justiça, o Múcio no Ministério da Defesa, o Rui Costa na Casa Civil. Na transição com catarinenses, né? Com catarinenses. Fazendo parte da transição também. A nossa deputada eleita, Ana Paula Lima, está lá na transição. O Pedro Czai, também nosso deputado federal, está lá na transição. Então são figuras que vão levar a expressão de Santa Catarina, mas sobretudo que a gente mantenha essa chama da esperança, porque eu tenho certeza que nós vamos entrar num novo ciclo de esperança, um ciclo de renovação, uma renovação da nossa alma. Foi muito sofrido esses anos aí, desde 2016, a gente sabe que a gente ligava o noticiário, era corte na educação, fechamento de universidade, fechamento de escola, fechamento de posto de saúde, era corte, corte, corte. Era aí quando entrava aquela reforma. Eu nunca vi na minha vida a gente fazer uma reforma para destruir. Quando você faz uma reforma na sua casa é para melhorar. Aí você faz uma reforma trabalhista que é para tirar o direito dos trabalhadores. Você faz uma PEC do teto de gasto que em tese era para controlar as contas públicas. A gente viu que não controlou nada nas contas públicas, bem pelo contrário. Quem controlava as contas públicas foram os governos do Partido dos Trabalhadores, fechou todos os anos com superávit.
primário, fechou todos os anos com a conta estabilizada e depois disso a gente viu o retrocesso que foi. Aí teve a reforma da Previdência que tirou o direito das pessoas se aposentar dignamente depois de tanto trabalho. Quer dizer, a expectativa de vida não aumentou tanto e a população tem que trabalhar mais para poder se aposentar. Então foi isso que a gente viu nos últimos anos, um retrocesso social enorme. Quando o mundo discutia a evolução, a gente discutia o regresso. E nós elegemos um governo que pensa totalmente ao contrário. Nós vamos voltar a girar a roda da economia, o Brasil vai voltar a discutir orçamento para educação, universidade, emprego, renda. Quantas vezes a gente viu o presidente da República falar em combater o desemprego? Quantas vezes a gente viu esse atual presidente da República falar em oportunizar que o filho do trabalhador e da trabalhadora tivesse oportunidade de estudo? Então é isso que nós vamos colocar de volta na agenda política e é isso que oxigena. Vamos pensar naquela hora que passar o relógio do ano de 2022 para 2023, que nós também estamos passando uma passagem de ciclo, porque é um ciclo de renovação, de esperança, de fé. Vamos tomar um banho de muita alegria, porque eu tenho certeza que nós vamos ver um ciclo histórico no nosso país e isso vai refletir aqui em Santa Catarina também. Eu vou dizer para ti, eu desejo que o governador Jorginho Melo faça uma grande gestão aqui em Santa Catarina, porque nós estamos de fato tudo no mesmo barco, que ele consiga fazer um governo que alcance as demandas do povo catarinense. Infelizmente, com esse agrupamento político que ele fez, a gente não tem muita esperança que isso aconteça. Com certeza, Jean. Boa reconstrução e com certeza tu volta em breve para contar mais novidades, né? Vou direto de Brasília aí, que com certeza é muito trabalho e boas notícias virão. Obrigado, Maurício. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, debater. Obrigado aos nossos internautas que estão nos assistindo. E vai ser uma honra voltar aqui e debater o nosso país, o nosso estado e os temas da nossa vida.